Graça e paz, queridos. Oh, aleluia. E hoje nós vamos a Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5, 1. Capítulo 5, queridos. Versículo de número 1. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos traz de ouvir a Tua palavra. Ser conosco, tira de nós toda perturbação, todo espírito de agonia, tudo aquilo que tenta nos tirar da Tua presença, Pai. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Ser conosco, Pai, fala conosco, que estamos prontos para Te ouvir. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Poder sentar, queridos. O pregador Salomão, ele vai trazer essa mensagem, esse versículo. A gente ouve muito esse versículo. Eu não sei se você já parou para se atentar nesse versículo de Salomão. O que Salomão quer dizer com isso? Cuida dos teus passos e ser reverente quando entrares no santuário, na casa de Deus. Pois é mais importante aqueles que chegam para ouvir do que os tolos que vão sacrificar alguma coisa, ainda que eles não saibam o que fazem. Ainda que eles não saibam o que fazem. Cuida dos teus passos quando adentrares o santuário. Ser reverente na casa do Senhor. Essa é a palavra que o pregador, o rei Salomão, ele deixa para nós. Isso está longe ainda de existir a igreja. Salomão já falava no templo. Cuida dos teus passos, ou seja, trocando em outras palavras, traduzindo aqui o que Salomão está falando, ele diz: presta bem atenção, quando tu entrares para adorar no templo do Senhor, presta bem atenção quando tu entrares para adorar no templo do Senhor. Pois é muito importante aquele que chega para adorar, para prestar um culto, do que aquele que vai oferecer sacrifício, ainda que ele seja ignorante. Essa é a palavra, queridos. A gente poderia engatar nessa palavra uma outra pergunta. Se o que vale é adorar a Deus de qualquer jeito, por que foi que o Senhor aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim? É isso que Salomão está traduzindo para nós. Se o que vale é adorar a Deus de qualquer jeito, por que foi que ele aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim? Será que vale adorar a Deus de qualquer jeito ou não? Será que vale adorar a Deus do jeito que eu bem entender, ou existe uma reverência para isso aí? A gente prega muito, queridos, nos dias de hoje, que o templo é apenas um ponto de encontro. Acabou a ideia daquele templo sagrado. Acabou-se aquela ideia de que existe uma mística por trás do templo. Isso aí já passou, querido. Mas existe algo que não passou: a reverência na presença do Senhor. Você, ainda que o templo ele não tenha mais o significado que ele teve no passado, ainda que o templo seja apenas um local simbólico, um ponto de encontro,
mas a reverência sua ao adorar o Senhor, isso vale, isso conta, isso não passou, isso ainda vale. Isso ainda é muito importante, queridos. Não vale adorar o Senhor de qualquer jeito. Existem regras para isso, queridos. Existe todo um procedimento para isso. Isso não é só no templo. Isso vale para qualquer lugar. Quando você dobra os seus joelhos diante de Deus, se é que você dobra, existe ali todo um tratado, toda uma conexão que você faz com o seu Criador. Não vale de qualquer jeito, não vale relaxadamente, não vale você estar adorando a Deus e circunstâncias externas estejam ali trabalhando ao seu favor. Isso não vale. Tem pessoas que vão adorar o Senhor, que vão entrar em oração e a televisão está ligada num volume insuportável. O cara está lá ligado na oração e no filme que está passando. E aí ele ora assim numa velocidade da luz, para terminar, para continuar assistindo o filme. Ou então para entrar em outros afazeres. Não serve, queridos. Lembra que a gente sempre fala aqui de um princípio de Deus para a vida do homem? Ele diz: eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade do ímpio até a 4ª geração, mas sou um Deus misericordioso a ponto de perdoar até 1000 gerações, e eu não divido a minha glória com ninguém. Quando você se volta para adorar o Senhor, isso tem que ter exclusividade, queridos. Se não tiver exclusividade, você está perdendo o seu tempo, está queimando vela à toa, como diz o mecânico. Nem sei se ainda existe vela ainda, mas está perdendo tempo, queridos. Intimidade com Deus, uma conexão com o Senhor, requer exclusividade. Exclusividade. Não adianta você achar que dá para fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que não dá. Deus, ele requer, pede a nossa exclusividade para aquilo ali. Por isso Salomão vai dizer: cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, que é a casa de Deus. Não dá para ser de qualquer jeito. Não dá para ficar dizendo: poxa, tomara que termine logo que vai começar o Fantástico. Tomara que termine logo que daqui a pouco ainda dá tempo de assistir tal coisa. Tomara que termine logo que daqui a pouco tem um negócio da pizzaria. E o cara fica naquela ansiedade desgraçada, sabe? Não funciona, queridos. Ou você é reverente com o Senhor, ou você está perdendo tempo. Precisa ser reverente com Deus. Você dedicou um tempo ao Senhor. Esse tempo nós chamamos um tempo de qualidade com o Senhor. Precisa ser reverente com Ele. Precisa desligar tudo, precisa separar aquele momento e: Senhor, esse momento é para Ti. Esse momento é Teu, Senhor. Eu reservei ele para Ti. Consagra esse momento para o Senhor. Você vai observar que as coisas elas vão começar a conspirar ao teu favor. Quando você dedica um tempo para Deus. Você não gostaria de chegar diante de um médico, tá lá um cara mascando chiclete e conversando com a enfermeira, e tu na frente dele com um problema grave, e ele lá batendo papo com a enfermeira e achando graça, e tu ali diante dele: esse cara não está dando atenção para mim, eu vou vazar daqui. Você não gostaria disso. Você gostaria de um tratamento especial. Você gostaria de um tratamento, uma dedicação total
ao seu problema, à sua pessoa. Você despendou tempo para estar ali, por isso você precisa de uma atenção. Não dá para conversar com Deus e ficar aqui no celular, olhando as mensagens que estão chegando. Não funciona assim. A não ser que você seja um operador do ambiente, está ali trabalhando, aí é diferente. Mas requer dedicação, queridos. Você pode achar que isso não tem importância, mas isso faz uma importância tremenda na tua vida, na nossa vida. Precisa de dedicação, precisa de entrega, você precisa se entregar na presença do Senhor, porque senão não houve culto. Não houve culto. E culto sem esses procedimentos, sem essa liturgia, não é culto, queridos. Precisa de entrega. Talvez você caminhou a semana toda pensando, no domingo eu vou estar na casa do Senhor. Talvez você pediu ao Senhor, talvez você está aqui com o coração rasgado, aberto, a fim de agradecer as coisas boas que o Senhor tem feito para você, mas pense, uma pequena coisinha, uma pequena diferença em desempenho faz uma tremenda diferença em resultado. Não dá para adorar o Senhor de qualquer jeito. A Bíblia diz que o Senhor chamou um homem e deu a ele um encargo. Disse: você vai fazer dessa forma, como eu estou lhe mandando. Não faça nem à direita e nem para a esquerda. Faça do jeito que eu estou lhe falando. A Bíblia diz que esse homem, ele foi conforme o Senhor determinou. E quando ele chegou lá, os seus olhos contemplaram coisas que ele se recusou a fazer. Então ele não fez e voltou. E o Senhor disse para o profeta Samuel, disse: Samuel, a minha alma não tem prazer mais num encargo que eu dei para o rei Saul. A partir de hoje, o meu espírito não está mais com ele. Porque o que eu tenho ordenado que ele me faça, ele não fez. Saul saiu, queridos, para completar uma missão. E ele tinha tudo para completar aquela missão daquele jeitinho, mas ele chegou lá, ele achou que ele poderia ensinar o Senhor, ele poderia dar uma aula para o Senhor. Ele disse: não, assim eu vou fazer diferente, eu vou fazer isso, eu tenho certeza que esse ponto aqui o Senhor vai gostar. E Deus disse: não, Samuel, não gostei nada do que ele fez. Vai lá e destitui esse indivíduo, porque ele não tem mais parte comigo nesse reino. Portanto, querido, não dá para servir ao Senhor da nossa maneira. Não é eu que tenho que dizer como eu vou servir ao Senhor. Existe uma liturgia, existem regras para isso, querido. Por que nós estamos falando isso hoje, querido? Porque eu não sei, quem sabe você tem dado murro em ponta de facas aí e você ainda não se tocou e não se deu conta de que você não está fazendo o que deve ser feito. Talvez você ainda está vacilando os pés, está escorregando, está patinando. Por isso Salomão vai dizer: cuida dos teus pés, cara. Não patina quando tu entrares na casa do Senhor, ser reverente. E aqui nós podemos trocar por não pisa na bola quando tu estiveres diante do Senhor.
Não adianta palavras bonitas, jamais. Deus não se comove com as nossas palavras bonitas. Ó Deus Todo-Poderoso, Rei de Israel, Pai de Abraão, de Isaac, Deus vai dizer, fala logo o que tu queres. Deixa de conversa fiada. Sabe por que ele vai dizer isso, queridos? Tem um versículo aqui que a gente fala todas as vezes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é com palavras vazias, não é com lábia, com queixo. Não é com aquele papo de jacaré, não. Isso aí não vai funcionar para Deus. Mas um coração quebrado, quebrantado. Isso funciona para Deus. Eu não sei qual foi a situação de Caim, queridos. Nem sei qual era a condição de Abel. Algumas pessoas vão especular que o alimento de Caim era um alimento de terceira classe, de Abel era de primeira. Por isso o Senhor se agradou. Eu não penso dessa maneira. Algumas pessoas vão dizer que Abel tirou as primícias do campo e Caim tirou o secundário. Outros vão dizer que Abel era um homem reto diante de Deus, enquanto que o seu irmão Caim era um cara complicado, cheio de problemas e mágoas. Pode ser que seja tudo isso, queridos, juntos. Mas uma coisa é certa, Abel ofereceu o excelente para o Senhor, o mais excelente. Ele ofereceu a sua dedicação, o seu tempo para Deus. Ofereceu o melhor que ele podia dar do seu tempo para o Senhor. Porque a questão não estava no sacrifício, queridos. A questão não estava lá no sacrifício. Aliás, Deus nem pediu o sacrifício desses caras. Olha que Salomão vai dizer. O se aproximar para adorar é mais importante do que sacrifício de tolos. O se aproximar, o se achegar para ouvir é mais importante do que sacrifício de tolos. Então, a coisa não estava no sacrifício. Não estava. Mas estava no ouvir a resposta de Deus. Na obediência ao Senhor. Talvez as gorduras de Abel fossem realmente as primícias. Fosse o melhor que Abel tivesse naquele momento. Mas a questão não era o melhor, não era as primícias, isso tudo é importante. Mas o coração de Abel, diante do Senhor, ele era reto, queridos. Ao passo que o coração do irmão dele, de Caim, era murmurador. Era um coração tendencioso, que dizia que o Senhor dava mais crédito a Abel do que ao sacrifício dele. Ou ele já trabalhava a questão da inferioridade, ele já tinha aquele problema. Ele já era um murmurador nato, queridos. Ele não adorava o Senhor, ele adorava a murmuração. E a Bíblia diz que a murmuração é rebeldia, é como um pecado de feitiçaria. Deus não se agrada dos murmuradores. E essas coisas, nós ao longo da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus, a gente vai tendo que consertar, queridos. Nós vamos precisando consertar esses detalhes. Não dá para adorar a Deus de qualquer jeito, querido. Não é dessa maneira. Não funciona assim para Deus. Um outro exemplo, a Bíblia diz que a arca do Senhor, ela ia em cima de um carro de boi, e de repente aquele carro ele tomba, e um homem vai lá e segura aquela arca, na tentativa de ajudar. E a Bíblia diz que aquele homem foi fulminado, ele morreu.
Porque aquela arca era um objeto de culto no passado, querido. E existia regras para que alguém tocasse naquele objeto. Não é de qualquer jeito, queridos. Não dá para adorar o Senhor de qualquer jeito. A Bíblia vai falar de 2 filhos do profeta Arão, que eles entendiam que poderiam adorar a Deus de qualquer jeito. Eles eram sacerdotes e achavam que poderiam adorar o Senhor de qualquer jeito, mas não podiam, querido. Foram fulminados dentro da tenda da congregação, porque pensavam que poderiam adorar a Deus de qualquer jeito. E não pode, não dá para adorar a Deus de qualquer jeito. Não dá para se associar com Deus em igualdade de participação. Não pode. Somos mortais, queridos. Estamos passando aqui uma temporada, ao passo que Deus é eterno. Como pode um mortal querer se associar com Deus em igualdade de poder? Não dá, querido. Mas os filhos de Arão achavam que sim, poderia sim. Não pode, querido. Nessas circunstâncias, não. Eu sempre digo, não importa onde você está, se com roupa, sem roupa, na chuva, no sol, na noite, de dia, no calor, no frio, basta você dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, e Ele vai te ouvir. A circunstância te leva a essa situação. É diferente de você quebrar essa comunhão com Deus em razão de outros fatores externos. É diferente, queridos. Não dá. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, queridos. O Senhor, ele requer exclusividade. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e vamos caminhar. Mas, mestre, eu preciso sepultar ainda o meu pai e minha mãe. Mestre, eu preciso fazer tal coisa, Senhor. Mestre, eu ainda estou muito novo, tenho isso e aquilo para fazer. Ele não está interessado no supérfluo, querido, no superficial, no secundário. Ele está interessado no principal, que é você. O Senhor está interessado em você, não está interessado nos teus afazeres, porque isso Ele já resolveu lá com Marta. Ele está interessado em você. Ele está interessado em te salvar, em te resgatar. O resto vai ficar para trás, querido. Não vai subir, vai ficar para trás, vai se tornar pó, vai se transformar em fogo. Precisa, querido. Precisa entender essa palavra em profundidade e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ter essa comunhão contigo, Pai. Eu não aceito que outras circunstâncias venham a dividir esse tempo. Você não deve, queridos, aceitar uma situação dessa. Dedique esse tempo para o Senhor.
dedique o seu coração, sua vida para Deus. E todas as demais coisas, elas serão acrescentadas. Todas as demais coisas, elas virão no tempo certo, no tempo oportuno. Porque o próprio pregador, o próprio Salomão, ele vai dizer que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para perder, tempo para ganhar. E o tempo, ele é o Senhor de todos os mestres. Infelizmente, ele acaba matando todos os seus discípulos. Dedique a sua vida, o seu coração, dedique o seu tempo para o Senhor e peça sabedoria dele, para que os seus pés, eles não venham a deslizar, a vacilar, a derrapar, quando você entrar diante do Senhor para o adorar. E adore com reverência. Seja reverente. Adore o Senhor com reverência. Rejeite aquilo que não é santo, rejeite o profano. Seja santo, porque o Senhor é santo. Incline o seu coração para o Senhor e clame a Ele. E diga: Senhor, esse tempo é teu, meu Deus. Dedique esse tempo para o Senhor. Não dá para adorar o Senhor de qualquer jeito. Não há possibilidade de achar que você pode levar Deus na conversa, na lábia, empurrando com a barriga. Então, queridos, para a gente encerrar aqui, não dá para adorar a Deus de qualquer maneira, não. Que você possa absorver essa palavra, que Deus tenha misericórdia de nós e que venha plantar essa semente em nossas vidas, que ela possa descer até o nosso coração e que venha dar o fruto na estação correta, no tempo certo. Deus é amor, Deus é Espírito, é verdade. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que nós dediquemos esse tempo de gratidão a Deus. Que nós dediquemos a nossa vida por amor ao Senhor, por tudo que Ele fez por nós. É o mínimo que você pode fazer, é ser generoso, é adorar o Senhor, é ter gratidão pelo que Ele tem feito pela tua vida. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você a sua luz e lhe dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.